Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é Salatiel Júnior, normalmente eu não falo meu nome, não sei porquê. Mas enfim, hoje eu vou estar respondendo mais uma pergunta e hoje quem me pergunta é o Gabriel Ribeiro Soares. Vocês estão vendo aí, não é muito grande a mensagem, mas também não é pequena, né? Salatiel, sou o Gabriel de Brasília, Distrito Federal, admiro muito seu trabalho. Me descobri ateu há 3 meses, minha mãe é católica. Ela tem 2 irmãs e um irmão que se envolve com a igreja, ou seja, fanáticos. Essas minhas tias falam que tudo que acontece de errado na vida é por causa de maldição. Ou seja, uma determinada família, um pai e mãe, usa drogas. Aí os filhos podem ser influenciados pelos pais, mas minhas atribuem isso à obra do demônio, causada por uma maldição que só quebra pela oração. Gostaria que você gravasse um vídeo no YouTube explicando no seu ponto de vista sobre esse tema, maldição. Gabriel, obrigado por acompanhar meu canal, obrigado por mandar mensagem, eu agradeço a sua audiência. E já de cara eu quero responder uma coisa, as suas tias dizem que maldição só se quebra com oração. Em primeiro lugar, eu já mostrei nos meus vídeos, se você não assistiu eu recomendo que assista, dá uma procurada aí nos meus vídeos, que oração não funciona, eu já demonstrei isso de várias formas, inclusive eu tenho uns 3 ou 4 vídeos a respeito disso. Então falar que oração vai quebrar a maldição, vai fazer qualquer coisa, mover uma agulha, isso é mentira, isso é falácia, isso não funciona. Bom, vamos ver o que é maldição então, né? Em primeiro lugar, o que é essa tal de maldição? Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, a maldição é um chamamento de mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém ou alguma coisa que passa a ser maldito. Trata-se, portanto, de uma ação do maligno sobre uma vida, situação ou local, cuja legalidade da ação pode ser através da família, também chamada hereditária, por meio de palavras proferidas ou ainda por meio de autodeclarações. Ou seja, se você ficar falando um monte de besteira ou declarar um monte de besteira, de certa forma o mal, a maldade, Satanás, o capeta vai influenciar aquela família. Em primeiro lugar, eu já vou dizer que isso aí é besteira, isso é bobagem. O que acontece no meio religioso é que eles confundem fatores genéticos, fatores sociais, culturais com maldição. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se o pai e a mãe são 2 pessoas drogadas, 2 pessoas que têm um comportamento errôneo, que têm um comportamento que vai levar à desgraça, vai levar a família à ruína, é óbvio que o filho vai sofrer influência. Isso não significa que tem o capeta lá, o demônio influenciando, não é isso. São os pais que são os bosta, que estão ensinando coisas erradas para os filhos e isso eles chamam de maldição. Não é maldição. É influência do seio familiar. Atribuir isso a coisas sobrenaturais é uma besteira. Uma outra coisa que acontece também é a questão da genética. Vamos pegar, por exemplo, diabetes e outras doenças que são hereditárias. Para todo mundo que já estudou um pouquinho de biologia, o que acontece? Tem lá o DNA e muitas características da mãe e do pai são passadas para o filho. Então, eu não entendo muito bem de doenças, mas eu sei que existem doenças que são transmitidas dos pais para os filhos. E isso não é uma maldição do demônio, isso é genética, isso é físico, existe explicação para isso, né? Afinal de contas, o DNA da mãe e do pai se fundem e geram um novo nenê e, querendo ou não, você acaba herdando certas características. O lado positivo tem coisas boas e tem coisas que nem tudo é bom, né? Então agora atribuir isso aqui foi o capeta, Satanás estava lá, eu vou pôr aqui, eu vou colocar aqui diabetes, vamos lá galera, cutuca aí no DNA, mexe aí, lá, tacamos diabetes, yeah baby! Falar que o capeta estava lá influenciando, isso é uma besteira. Afinal de contas, maldição é isso, né? Você abriu a brecha para ele. O que acontece é que nós temos muitas e muitas famílias desestruturadas, pessoas que não têm condição de ter filho e saem fazendo filho um atrás do outro. O que realmente acontece são famílias de pessoas irresponsáveis, gente que não tem condição mínima nem de viver sozinho, nem de morar sozinho e vai querer casar, vai querer ter filho. Né? Pessoas irresponsáveis que consomem droga, que não dão o mínimo necessário por filho ter uma vida digna. Pessoas que não têm condição nem de pensar em começar um relacionamento. A pessoa ainda não amadureceu o suficiente. Mas, devido ao nosso país e a maneira como que nós nos formamos culturalmente, né? A sociedade impõe isso, né? Você tá solteiro, quando é que você vai casar? A pessoa vai casar, quando é que você vai ter filho? Aí você tem 2, 3 filhos, quando é que você vai ter 10 filhos? Quando é que sua filha vai engravidar e ter outros filhos? E é esse ciclo do caralho aí, esse ciclo desgraçado, que vai empurrando as pessoas a fazerem as coisas sem pensar, sem raciocinar. E uma coisa muito comum que acontece, para quem é religioso, ele vê uma pessoa de fora, uma outra família que não crê na mesma coisa que ele acredita, qualquer coisa que acontece de errado com aquela família é o demônio, é o capeta, tá vendo? Não tem Jesus, tá vendo? Só que as famílias bem-sucedidas, as famílias que estão estruturadas, famílias ricas,
eles não falam nada, né? Aí não fala nada, porque não tem onde argumentar, né? A pessoa tá bem, a pessoa tá tranquilo, não tem nenhum problema, a família tá estruturada aí, só que não tem Jesus, uma família que não tem Jesus. Então esse negócio de maldição é uma tremenda de uma besteira. Isso aí, na verdade, é pura ignorância. Você ignorar, por exemplo, o fator de que aquelas pessoas não têm estrutura para montar uma família. Tem pessoas, por exemplo, aí com 3, 4 filhos e ele não tem condição nem de manter a esposa. E vai querer ter filho pra quê? Pra mostrar para as pessoas que tem filho? Aí, essas mesmas pessoas, ao invés de priorizar a família, o que o cara faz? O cara gasta dinheiro com carro, o cara gasta dinheiro com bebida, ele gasta dinheiro com um monte de merda, menos com a família. Aí depois, o que acontece? Ah, não, é maldição, é o capeta, é o demônio que tá influenciando ali. Por isso que a vida é uma desgraça. Não tem nada a ver com o sobrenatural. Isso tem a ver com educação, isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com responsabilidade. O que falta no nosso país é isso. Em função dessa merda de educação que nós temos, em função dessa porcaria de ensino que nós temos hoje, essa cultura de bosta que nós temos, o que acontece? São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de famílias, de pessoas que estão crescendo totalmente desestruturadas, sem o mínimo necessário para saber conviver em sociedade. Fora esse bando de cara que sai fazendo filho, um monte de mulherada, aí você vê esse monte de mulher solteira, né? Mulher com um filho para cuidar. Aí o que acontece? A criança vai crescer sem um pai presente, vai crescer desestruturada, a mãe tem que trabalhar, tem que lavar, tem que fazer comida, a mãe tem que fazer de tudo e ainda assim cuidar dos filhos e tentar dar uma boa educação. É óbvio que nem todas conseguem, é óbvio que a grande maioria sofre, é óbvio que a grande maioria passa por problemas seríssimos e isso vai gerar o que eles chamam de maldição. Ah, aquela lá é amaldiçoada. Não é que ela foi amaldiçoada, ela fez péssimas escolhas, é diferente. Ao invés dela planejar, né, coisa que não existe nesse país, né? A palavra planejamento é sonho. Ao invés dela planejar a vida, não, peraí, primeiro eu vou construir minha casa, primeiro eu vou me estruturar, ah não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou ter um bom emprego, para daí pensar em ter uma família, para daí pensar em ter um relacionamento. Não, aqui é tudo ao contrário nesse país. Primeiro ela começa um relacionamento, engravida, tem 3, 4 filhos, aí ela vai pensar, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou tocar a minha vida? Né? Vamos arranjar uma casinha de aluguel e vamos tocar o barco dessa forma. Aí a vida é uma merda, a vida é uma desgraça, o salário que a pessoa ganha não dá nem para se sustentar, aí o que acontece? A religião vem e fala, não, isso é maldição. Sua vida está amaldiçoada. O demônio está influenciando. Não tem nada a ver de demônio. Isso aí tem a ver com educação, com planejamento. Coisa que infelizmente as escolas não ensinam. Você ter um planejamento, você trabalhar com estratégia, você analisar, ponderar, bom, vou fazer isso, vou fazer. Um filho fica quanto para ter um filho? Ah, eu vou ter que gastar com isso, com aquilo. Ah, se eu for morar em tal lugar, quanto que fica? Se eu for... Não, não existe isso. É tudo feito a esmo. Depois que a merda tá feita, aí a solução é, não, é o demônio. Isso é tudo capeta, o capeta que fez isso. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? O capeta tem serviço pra caramba aqui no Brasil. O que tem de família desestruturada, o que tem de gente passando por situação complicada. Olha, eu falo pra vocês, esse capeta trabalha, hein? Se tem um cara que trabalha, esse capeta, o bicho é foda. O bicho vai fudendo um monte de família, cara. Não para, é 24 horas ali, ó. É alterando o DNA pro cara se ferrar, é fazendo a pessoa engravidar à torta e direito. O cara tá lá, ó, influenciando milhões, né? Lembrando que o capeta, de acordo com isso, ele é onisciente. Ele tá em todos os lugares. Aliás, onipresente, né? Ele sabe de tudo, sabe da situação de todo mundo e ele tá presente em todo lugar. Sem comentários, né, pessoal? É um absurdo isso, né? Então, para concluir esse vídeo, então, como eu disse, maldição é uma besteira, isso não existe, isso aí, na verdade, é uma desculpa para a ignorância. A pessoa não consegue analisar os fatores sociais, econômicos, ela não consegue analisar de um prisma mais aberto, porque ela falta conhecimento, e o que ela faz? Ah, não, tudo é maldição. Põe num pacotão ali, maldição. É muito mais fácil, né? Você atribuir a maldição do que analisar os fatos, levar em consideração vários e vários fatores que levam a pessoa a ter uma vida desgraçada, vamos dizer assim. Tá ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter respondido a sua pergunta, Gabriel. Se você não é inscrito no canal, já sabe, clica aí na minha fotinho, se inscreve no canal. E você que é inscrito, pessoal, presta atenção no lance das notificações. Vocês estão vendo aí, ó. Dá uma olhada lá, vê se você está recebendo as notificações. Você entra no meu canal, clica aí na configurações, aí tem aí, ó, enviar notificações. Deixa isso aí ativado,
Porque tem muita gente falando, pô, Saulo, eu não recebo o vídeo novo que você lança, eu não tô recebendo e tal. É por causa disso. Você tem que deixar lá as notificações ativadas. Não me pergunte por que o YouTube desliga essa bosta. Não sei por quê. Eu só sei que ele anda fazendo isso e acaba prejudicando nós que estamos produzindo aí conteúdo. Beleza, pessoal? Se você puder, deixa aquele like também, que ajuda demais, né? O like ele é importantíssimo para qualificar o vídeo. Tá ok, galera? Um abraço a todos aí e eu vejo vocês nos próximos vídeos.